Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Como eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, desejo que esse vídeo encontre todos em paz, em equilíbrio, consigo mesmo e com Deus, o nosso Pai Celestial, que é o mais importante. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal com vídeos, com temas à luz da doutrina espírita. E é com muita alegria que a gente está passando aqui novamente para dar continuidade aos nossos vídeos. E como eu falei no vídeo passado, a gente iniciou a introdução do livro dos médiuns. E daquele vídeo passado e para os demais vídeos, a gente vai estudar o livro dos médiuns. Claro que a gente está trazendo numa linguagem mais fácil, mais simplificada, para que todos que forem ver o vídeo, sejam estudiosos ou leigos na doutrina espírita, possam entender, possam compreender e possam trazer a parte que lhe toca para si e possam colocar em prática no seu dia a dia, melhorando a si mesmo e melhorando o círculo de pessoas às suas voltas e suas próprias atitudes. E sem muita delonga, antes de eu continuar e entrar no tema principal, eu quero falar uma coisa. Eu demorei um pouco para colocar o vídeo, fazer outros vídeos, vim aqui fazer vídeo, porque eu peguei uma gripe, e agora que eu estou melhorando, ainda estou tossindo bastante, e se de repente vocês verem uma parada aí, é porque eu parei para tossir, parei para beber uma água, tá bom? Dito isso, vamos entrar no nosso tema, que é muito importante. Lembrando que a gente está estudando o livro dos médiuns, codificação de Allan Kardec. E o livro dos médiuns é um dos livros que se estuda nos cursos dentro da casa espírita kardecista, né? Ou espírita cristão, ou para os mais antigos a famosa mesa branca. Então, sem muita delonga, dito isso, vamos entrar num tema. E a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é: há espíritos? Quero deixar essa pergunta. Há espíritos? Está lá no primeiro capítulo do livro dos médiuns. Quem tiver o livro dos médiuns pode estudar por ele. Quem não tiver, é só chegar no Google e digitar livro dos médiuns e pesquisar, e vai encontrar livro dos médiuns, e podem ler, podem se instruir e podem compreender melhor, junto com o nosso vídeo, é claro. Então, há espíritos? Allan Kardec escreveu no livro dos médiuns: a causa primeira da dúvida. A dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. E isso acontece muito, gente. As pessoas não têm um conhecimento das coisas e falam o que ouvem outras pessoas falando. E nisso é propaganda como um telefone sem fio. Isso acontece não só dentro das religiões ou em temas sobre religiões, mas isso acontece em vários fatos da vida corriqueira. Dentro do trabalho, dentro de empresas, dentro de escolas, dentro da sociedade em si, de um modo geral. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem as histórias pelos romances, apenas os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em crianças. Sem indagarem
se tais contos despojados dos acessórios ridículos encerram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. E o lado absurdo é aqueles que as pessoas falam: olha o bicho papão, olha o monstro tal, olha o espírito aí, que olha a sombra aí. Eu já escutei muitas mães falar isso para os seus filhos na rua, né? Então, quando criança também, eu escutava muitas mães de amigos dizer isso e, consequentemente, à medida que a gente foi estudando, crescendo, a gente viu que não é nada disso, né? E que o mais importante é que a gente estude para que a gente possa compreender sobre o espiritismo, sobre o que acontece em relação aos espíritos e sobre tudo na vida. A gente precisa ter conhecimentos, não precisa, a gente não pode ser pessoas teleguiadas, né, que onde a maioria das pessoas vão, a gente vai também, aonde a maioria das pessoas fazem, a gente faz também. Não, a gente tem que ter a curiosidade de estudar. Será que essa parte aqui é isso mesmo que acontece? Será que é isso mesmo que acontece? Em relação aos espíritos, ter a curiosidade de estudar para entender. Beleza? Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Rejeitam todo como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Isso acontece muito. Eu já vi acontecer. Já vi pessoas que esperavam algo da religião, não foi aquilo que ela esperava, e ela começou a propagar determinadas coisas sobre essa religião para outras pessoas incrédulas e leigas tanto quanto ela. Ela deixou de frequentar a religião e, consequentemente, fez com que outras pessoas também deixassem de frequentar a religião e, quiçá, nem sequer foram conhecer, tiveram curiosidade de conhecer. Isso acontece muito. E essa é a condenação que aqui Allan Kardec fala. As pessoas condenam a religião sem conhecê-la. Condenam o espiritismo, os espíritos, as relações dos espíritos com nós encarnados, sem conhecer, né? Então, vamos estudar, gente. Essa é uma bandeira que eu levanto e vou levantar nos próximos vídeos. Estudem para não ser ludibriado, para não ser a famosa Maria vai com as outras, e para não ser pessoas teleguiadas, aonde a maioria vai e todo mundo vai atrás. Não. Em relação à religião e a todos os aspectos importantes da vida, a gente tem que ter a nossa opinião, para que a gente possa também, quando preciso, falar, expor a nossa opinião sobre o assunto. Continuando aqui. O fundamento necessário da crença nos espíritos. Allan Kardec fala: seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Abstraímos por um momento
das manifestações propriamente ditas e raciocinando por uma indução, vejamos a que consequências chegamos. As consequências da sobrevivência da alma. Desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares do corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é possível ou passível de alegria ou de sofrimentos, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Então, a gente já entende que quando, através do desencarne, o espírito vive e o corpo é despojado, se junta, se dissolve e se juntam suas moléculas com as moléculas de hidrogênio com as moléculas de hidrogênio, as de oxigênio com as de oxigênio, e assim sucessivamente. Mas o espírito vive, né? E vai para algum lugar, que é isso a gente vai ver aqui no capítulo, que para onde a alma ou o espírito vai. Segundo, goza de consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Então, a gente sabe que quando o espírito... A gente faz isso todos os dias, quando a gente vai dormir. Quando o espírito se desprende do corpo físico, através do desdobramento do sono, o espírito vai para algum lugar, vai para o lugar de afinidade, vai encontrar os seus entes queridos, vai encontrar com seus amigos, com seus familiares, vai trabalhar. Muitos vão trabalhar, né? Fazer trabalhos em espírito pelo mundo espiritual. E goza de si, de plena consciência de si mesma. E isso é muito importante. O espírito tem total consciência de si mesmo. Não é uma coisa como os antigos diziam, que acabou. Já escutei muito isso do pai de amigos meus, dizendo que é uma vida só, acabou o corpo, morreu, acabou tudo. Não, não é assim. Então, continuando aqui. Admitindo isso, tem que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que vem a ser feito dela? Uma pergunta. Que vem a ser feito dela? E para onde vai? Isso é uma pergunta que é para vocês pensar. A insuficiência das antigas locações. Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas aonde ficam o céu e o inferno? Diziam-se outrora que o céu era em cima e o inferno era embaixo. Antes de eu continuar, eu quero falar uma coisa que eu não falei no outro vídeo, no vídeo passado, mas vou falar agora. Doutrina espírita é uma religião que ela nos faz raciocinar através da razão. Ela embate com a gente mesmo. Eles têm os livros, tem os livros da obra complementares, tem os livros que se estudam, tem as apostilas que se estudam, mas a gente tem que pensar, raciocinar e formar a nossa própria opinião. E claro, expor
no momento que necessário, a nossa opinião, para que, junto com as das demais pessoas que nos rodeiam, possamos formar um denominador comum, né? Então, tudo isso aqui que a gente está estudando a respeito da doutrina espírita é para que a gente possa refletir, raciocinar e tirar a parte que nos toca e estudar mais, e à medida que as situações forem aparecendo, a gente vai colocando em prática o uso do aprendizado, né? Então, continuando aqui. Porém, o que são alto e baixo no universo? Uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante está no alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Então, aquela crença de que os antigos diziam sobre céu e inferno, os bons vai para o céu e os ruins vai para o inferno, dizendo que o inferno era embaixo e o céu era em cima, já hoje em dia já não cabe mais, sabendo que o planeta Terra está sempre girando e o que está em cima 12 horas depois pode estar embaixo. Então essa crença a gente já tem que descartar, né? Verdade é que por lugares inferiores também se designam profundezas da terra, mas que vêm a ser essas profundezas desde que a geologia esquadrinhou, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro do mundo, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Então, nosso planeta ele não é o centro. O nosso planeta é apenas um grãozinho de areia em meio à imensidão do universo. Essa é a verdade. E o nosso Sol também não é o único, né? Existem milhões de sóis no universo. Alguns maiores do que o nosso Sol, outros muito maiores, outros na mesma extensão de tamanho do Sol, do nosso Sol. E a gente tem que ter muita conhecimento disso, para que a gente não seja enredado e ainda pensar como nossos avós, como as pessoas mais antigas vêm falando, céu, inferno, céu de fogo e assim sucessivamente. Isso eu escutei, minha mãe escutou dos avós delas, né? E isso não condiz mais nos dias atuais com o estudo da doutrina espírita, que vem nos mostrar que isso não nos condiz mais pensar dessa forma, né? E como tudo que é bom para a gente tomou como regra passar adiante. Então, o que é bom para mim, eu vou estar sempre passando adiante. Nunca vou guardar para mim só um conhecimento, um entendimento de alguma coisa. Eu vou estar sempre passando adiante, seja no que for, seja religioso, seja doutrina espírita, seja de entendimento de ordem
profissional, sejam de entendimento de ordem emocional, seja um entendimento de ordem sentimental, seja um entendimento de ordem de vida física, né? Então, a gente costuma dizer no meio espírita que nossa primeira escola é aqui a nossa casa. A gente tem que aprender a lidar com os nossos familiares de dentro da nossa casa, para depois a gente ir para a faculdade chamada Planeta Terra, chamada sociedade, né? A primeira escola é aqui, que a gente está do lado de pessoas, né, que nos ensinam, que nos esclarecem, né? E pela pluralidade das existências, alguns deles podem ser que sejam nossos desafetos do passado, mas que isso é um outro assunto. Continuando aqui. Verdade é que por lugares inferiores, repetindo, verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da terra. Mas que vêm a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou? Foi o que eu falei. Que ficam sendo igualmente as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um centro de um turbilhão planetário, né? Foi o que eu acabei de explicar. Repetir para ficar gravado na nossa mente. Nossa Terra, nosso planeta não é o centro. Nosso planeta é um grãozinho de areia na imensidade do universo, né? Então é bom a gente ter isso na cabeça. E muitos na construção de Deus existem muitos sóis, muitos planetas habitados. Também existem planetas que não são habitados, mas também existem muitos planetas que são, a maioria, são habitados, né? A pluralidade dos mundos e a lógica do infinito. Kardec fala: aqui ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão recusa admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Eu penso o seguinte: se a gente pensar que só o planeta Terra, que é o centro do mundo, é o único planeta habitado, a gente vai estar também, a gente vai ter que pensar que Deus é muito pequeno, né? Deixar esse pequeno planeta que na imensidade do universo é um grão de é como se fosse um grão de areia em meio aos mundos habitados, em meio ao universo. E só esse aqui teria vida racional? É a gente trazer muito Deus, comparar muito Deus a nós mesmos, né? Que pensamos tão pequeno em muitas ocasiões. Vejo muitos irmãos aí pensando muito pequeno, como no passado também eu pensava muito pequeno.
mas que hoje a gente já sabe e entende a grandiosidade, ou melhor, a gente tenta entender a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Só que ainda nos falta o senso, né? Para que a gente possa entender, ou melhor, começar a entender. Então, pessoal, não comparem Deus com nossos pensamentos tão pequenos. Deus é nosso Pai, nosso Criador, Criador de tudo e de todos, e de todo o planeta, de todo o universo. E a gente nem tem capacidade de imaginar o que é Deus, ou, nos dito popular, quem é Deus. Deus é o nosso Criador, nosso Pai Celestial. E ademais, Ele nos dá a possibilidade de a gente entender sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual, através da doutrina espírita, através do espiritismo cristão, através dos livros que a gente estuda dentro da casa espírita, através do conhecimento moral, a gente vai tendo um pouquinho do entendimento sobre o nosso Pai Celestial e do que Ele espera de nós, colocando sobre nós o seu desígnio, seu sábio desígnio. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece a cada um de nós. Conhece cada coração. Até mesmo do bebezinho que está acabando de nascer nesse momento em alguma parte deste planeta, no Brasil ou fora do Brasil. Deus já conhece aquele coraçãozinho e como aquele ser vai construir sua vida. Continuando. Ora, se são povoados, também fornecem contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam, e sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. Eu vou ler de novo. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhe destinavam, e sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito. O que acontece? Na verdade, ele está perguntando: o que acontece com as almas das pessoas que falecem? A gente falou dos mundos habitados, que a Terra não é o centro do mundo e que existem milhões de sóis nesse turbilhão, nesse universo que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, o que que a Kardec falou foi: o que acontece com as almas, já que a astronomia e a geologia destruíram aquela tese de quem é bom vai para o céu e quem é mau vai para o inferno, que fica embaixo. Já que a geologia já desconsiderou que nas profundezas do planeta não tem abismo, não tem purgatório, não tem diabo, não tem nada pegando fogo assim, de ordem como se colocavam
no sentido figurado, que a gente já viu nos filmes, um ser de chifre que era considerado o diabo ou o demônio, e quem fosse mal iria para lá, descia, né? O que acontece com as almas então? O mundo invisível, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas o mundo invisível, no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Eu vou ler de novo que é muito importante. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas o mundo invisível, no qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Então, as almas das pessoas que desencarnam formam um mundo espiritual, ou mundo invisível, ou mundo espiritual, que é a mesma coisa. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? Mais uma pergunta para se pensar. De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. É justo. O que acontece com as almas das pessoas que desencarnaram? Vão formar um mundo espiritual ou um mundo invisível através da lei de afinidades. Continuando. Penas e recompensas e estado moral. Esse é um tópico que é muito importante para o nosso entendimento. Então, quando eu estava estudando, eu procurei bem simplificar ele, né? E deixar ele de uma forma que todo mundo que veja o vídeo possa entender e possa trazer para o seu dia a dia e perceber que acontece todas essas coisas pode acontecer no nosso dia a dia. Penas e recompensas e estado moral. Mas então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem? O que Kardec quis dizer foi o seguinte: a gente sempre escutou quando criança que se a gente praticar o mal, a gente desce para o inferno ou é castigado por Deus. E se a gente pratica o bem, a gente vai para o céu, né? Então, se a astronomia e a geologia e a ciência destruíram esses lugares circunscritos, como quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para debaixo da terra, para o inferno, onde se efetivam. Vou ler de novo. Mas então, o que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se suprimam os lugares especiais de onde se efetivem? Para onde vão os bons e para onde vão os maus? Isso que a doutrina espírita está falando. Aqui que Kardec quis dizer. Aonde vão os bons e para onde vão os maus? Agora,
desde que se acabou, que a astronomia e a geologia acabou com os lugares circunscritos que a gente tinha desde pequeno, eram implantados na nossa mente. Continuando. Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provém geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. É só a gente parar para raciocinar, né? Se a gente começa a raciocinar, a pensar direitinho, como ele fala aqui, ó, notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensa provém geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Isso é para a gente pensar. Continuando. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesma a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se voltam mútua simpatia e são boas representada para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Vou ler de novo. Dizei em vez disso, que as almas tiram de si mesma a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhe está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se voltam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura, que de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. O que Kardec quis dizer com esse pequenino texto é que as almas que praticaram o bem e que foram adquirindo conhecimento e se purificando, elas vão se agrupando pela lei da afinidade no mundo espiritual, né? E elas vão para lugares de ventura. E à medida que elas forem encarnando e desencarnando e adquirindo através disso, encarnando e reencarnando, adquirindo cada vez mais entendimento, praticando cada vez mais o bem, elas vão crescendo e evoluindo e se transformando e tendo a aventura que Kardec acabou de falar aqui. Ao contrário, as almas grosseiras que ainda permanecem praticando o mal, ainda permanecem arraigadas no orgulho, no egoísmo, na soberba, nos sentimentos de vingança, nos sentimentos inferiores, essas não compreendem nada. As boas que vão aprendendo, elas conseguem compreender, perceber. Os bons espíritos conseguem entender, conseguem distinguir, de forma que os maus, as que ainda estão arraigadas no mal, não conseguem entender nem compreender. O que são espíritos? Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente as que se chamam espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Mas, hipoteticamente, lhe seria a existência se fossem seres à parte. Então,
os espíritos, como muita gente já sabe, e também tem gente que não sabe, ou não quer acreditar, são as almas das pessoas encarnadas. Quando você está encarnado, você é alma. Tem a sua alma, seu espírito, junto do corpo, alma. E quando você desencarna, você se transforma em espírito livre. E aí você vai para o lugar de sua afinidade, de acordo com sua moralidade, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua necessidade de aprendizado e de acordo, claro, com o bem e com o aprendizado que você teve e praticou quando estava encarnado. Eu falei que aqui o planeta Terra era uma faculdade e o nosso lar é uma escola. Então, entre a faculdade e a escola, e que a gente vai praticando bem, o amor, a caridade, a indulgência, a beneficência, a caridade, a humildade, a simplicidade e os preceitos que Jesus nos ensinou quando estava encarnado entre nós. Então hoje esses princípios estão nos livros, na Bíblia e assim sucessivamente. É só colocar mãos à obra e estudar, entender e colocar em prática. De que forma pode colocar em prática esse bem, o amor, caridade, trabalhar dentro da doutrina espírita ou na religião que você escolher ser um tarefeiro das obras de Deus aqui na Terra, ser um trabalhador na vinha de Deus aqui na Terra. Não quer dizer que a gente vai estar trabalhando fisicamente, não. É trabalhar, praticando bem e demonstrando com nossos exemplos para as pessoas os preceitos de Jesus. E consequentemente, aqueles que prestar atenção na gente, e claro, a gente tem muita gente que presta atenção na gente, uma dessas pessoas vai prestar atenção, vai entender e vai fazer as mesmas coisas. E isso é maravilhoso. Continuando. Se porém se admitir que há almas, necessário também será admitir que os espíritos são simplesmente almas e nada mais. De novo. Se porém se admitir que as almas, vamos lá. Se porém se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. O perispírito e a ação sobre a matéria. Também é um assunto muito importante para a gente entender sobre o espírito. O perispírito e a ação sobre a matéria. Além desse invólucro material, nosso corpo, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, e que damos o nome de perispírito. Vou ler de novo. Por ocasião da morte, despoja-se deste, do nosso corpo, porém não do outro, do perispírito, que damos o nome de perispírito. Então, vamos lá. Como se essa caixinha fosse o nosso corpo e essa caneta o perispírito.
É ele que dá forma aqui ao nosso corpo. E aqui em cima está o nosso espírito, que comanda aqui, que comanda o perispírito, que automaticamente comanda o corpo físico. Esse é o exemplo mais fácil de entender. Tem o corpo, nosso corpo, tem o perispírito, que é como se fosse a forma do nosso corpo, e tem o nosso espírito, que é o ser pensante, que passa as instruções para o perispírito e, consequentemente, para o nosso corpo. Continuando. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Só um minuto. Vou ler de novo. Esse invólucro semimaterial, o perispírito, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível, nós não conseguimos vê-lo. No seu estado normal, não deixa de ter alguma das propriedades da matéria. Sim. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Verdade. Para o nosso espírito só falta ele tomar a nossa aparência e ficar visível para que todos nós possamos vê-lo. Aqui está bem explicado, né? Continuando. A possibilidade da comunicação. Que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo? Porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado. Vou ler de novo. Porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, com o espírito encarnado, como o homem livre com o carcerado. Então é um exemplo aqui rápido. Como um espírito livre, desencarnado, não pode se comunicar com o espírito que está encarnado, com a alma. Como da mesma forma, o homem livre, o homem encarnado livre, querer se comunicar com alguém que está preso. É análogo, né? Então, com certeza que pode. Basta para isso que tenha um médium, que esse espírito encarnado vá numa casa espírita e participe das reuniões dentro da casa espírita, reuniões mediúnicas, igual acontecia com Chico Xavier,
com Divaldo Franco, quando ele psicografava os livros, quando eles davam alguma comunicação de algum espírito encarnado, um espírito desencarnado para um espírito desencarnado, melhor, ao contrário, de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, quando ele dava uma comunicação, quando ele escrevia um livro ditado por um espírito desencarnado. Ele estava vivo. Né? Então, com certeza que pode, e há. Com certeza que pode. Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Algumas pessoas que, quando descobrem que eu sou espírita, me fazem essa pergunta. Como que se dá a psicografia? Como é que se faz para receber uma carta de um... Como é que eu faço para receber a carta de uma pessoa da minha família que desencarnou faz tempo? Minha avó, meu tio, um ente querido. Como é que acontece? Muita gente quer saber como que acontece, como se dá. E a gente às vezes tenta explicar, mas a gente compreende que muita gente não entende. Mas a gente tenta. Vamos lá. E para fechar, né? O desafio aos adversários. O desafio aos adversários. Isso é para os incrédulos, os que são críticos e não acreditam na existência da alma, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados. E não acreditam no espiritismo. Então a gente vê aí muitos abrindo, levantando bandeira, abrindo discussões sobre doutrina espírita, sobre como se dá as comunicações, os fenômenos mediúnicos e tal. Aí a gente percebe que eles falam sem ter o conhecimento. Aí Kardec deixa uma notinha bastante legal, que aí eu resumi. Quem quiser saber ela na íntegra, como eu falei, só quem tiver o Livro dos Médiuns, gente, tá tudo aqui. Ela tá lá na íntegra, capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Então vamos aqui. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo as razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Olha de novo. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativa, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Não basta eu dizer que não existe, ou dizer que não pode acontecer, ou dizer que é impossível para que a coisa aconteça. A gente não pode só dizer, isso é impossível, e aí daí falar para começar a dizer que não pode acontecer. Quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tal patentes quais as que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Vamos lá de novo. Quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, que os fenômenos e as coisas espirituais é impossível,
aduzindo razões tal patentes, quase que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira. Então, poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas, né? Então, não basta ter uma negativa. Eu não acredito, então não pode acontecer. Eu não creio, isso não pode acontecer. Isso é impossível. Isso é uma negativa que não pode ser propagada, pois isso porque na verdade é isso aqui. As pessoas têm essa negativa, isso é uma opinião pessoal de cada um, e eles saem espalhando, e quando chega ao ouvido de um leigo, acaba essa pessoa acreditando que não se pode dar comunicação, que os fenômenos mediúnicos não podem acontecer. E a gente fica, às vezes, pensativo na seguinte forma: são eles, essas pessoas que com o tempo, são eles que vão depois até nós para fazer perguntas sobre o espiritismo, sobre isso, sobre o que acontece, sobre os fenômenos mediúnicos. Engraçado que eu vou contar uma história para fechar. No local que eu trabalho, eu sempre levo o meu Evangelho segundo o Espiritismo para, antes de iniciar o trabalho, fazer uma prece. E na hora que eu termino o meu expediente, também faço uma prece agradecendo a Deus pelo amparo daquele momento. E já trabalho nesse local há um bom tempo. E de tanto algumas pessoas verem, né, alguns de outros crédulos começaram a dizer para mim assim: coloca o nome da minha mãe na oração, lá na sua casa espírita. Coloca o nome do meu pai que desencarnou. Coloca o nome do meu filho. Coloca o nome da minha tia, da minha mãe, para receber uma oração. Eles não acreditam nos fenômenos mediúnicos. Eles não acreditam na encarnação e reencarnação. Mas eles pedem prece. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque eles não acreditam porque eles não têm o conhecimento verdadeiro. Mas um dia virá que vão ter. Porque a espiritualidade, sob a permissão de Deus, vai encontrando as brechas para que as verdades para essas pessoas sejam mostradas. E eles vão com certeza sentindo no seu coração. Então vamos lá. Vou ler de novo esse pedacinho aqui, ó. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação que recorre se resume nestas palavras: não creio, logo isso é impossível. Então, infelizmente, existem pessoas que pensam desta forma e agem desta forma. Não creio, pensam, não creio, então é impossível de acontecer. E não é isso que a razão nos mostra e a verdade nos mostra. Quero agora, desde já, agradecer a todos que vão ver esse vídeo. Quero agradecer a Deus
que nos dá sabedoria para que a gente possa montar esse pequeno vídeo, esse pequeno texto para que a gente possa colocar no vídeo e nos dá força para que a gente faça os vídeos, coragem, sabedoria e resignação, porque não é fácil, né? A gente vê, muitas vezes a gente pensa que é fácil, mas não é. Colocar a cara e falar de assuntos tão relevantes dentro da doutrina espírita e dentro da doutrina espírita e trazer de uma forma com um linguajar sem perder a essência, mas de uma forma simplificada e clara para todos que estudam a doutrina espírita e todos que não estudam a doutrina espírita, mas têm curiosidade. Esse texto é só para isso, para essas pessoas. Estudiosos, pessoas leigas, pessoas observadoras, pessoas curiosas. Então, esse texto são para vocês. E como eu venho falando, quero agradecer a Deus por essa força e a todos que vão ver esse livro. E se você busca compreender o Espiritismo com seriedade, sem sensacionalismo e sem distorções, este espaço deste canal é para você. Se este conteúdo contribuir para o seu entendimento, considere apoiar esse trabalho, deixando o seu like e se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com alguém que também deseja estudar o Espiritismo de forma clara e equilibrada. Mais do que números, isso fortalece a continuidade de conteúdos comprometido com estudos sérios da doutrina espírita. Então, nos sigam, sendo mais simples, sigam o nosso canal, se inscrevam, deixem seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, sugestões, críticas, que a gente vai estar vendo todas e respondendo todas na medida do possível, né? Então, mas como eu escrevi aqui, mais do que números, mais do que eu ter muitos seguidores, ou muitos views, ou muitos likes, o importante é que a doutrina espírita se propague, que os estudos doutrinários espírita se propaguem. Nesse momento a gente está estudando o Livro dos Médiuns, mas tem outras pessoas que estão fazendo vídeos sobre outros temas sobre a doutrina espírita. E eu vou continuar com o Livro dos Médiuns e depois vou trazer outros temas, outros livros, outros estudos, né? Então, o importante é que a doutrina espírita se propague. Agora, se você puder dar um like, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, isso dá força, coragem para que a gente possa se inscrever, dar força, coragem para que a gente possa continuar. E a gente vai entender que o nosso vídeo está sendo aceito, que a gente vai entender que a gente precisa de também estar estudando para trazer cada vez mais temas e melhorando a gente mesmo. E é super importante, né? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e com equilíbrio e com harmonia. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem na paz.